talvez alguns de vocês não consigam ter compreensão do porquê o filho, a filha, o esposo, a esposa, a irmã fez essa formação. E eu quero que vocês compreendam isso, sem interferência deles, ok? Então prestem bastante atenção, porque eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai mudar a cabeça de vários de vocês, porque Deus falou muito comigo nesse texto. Quantas vezes você se sentiu sem valor? Quantas vezes você acreditou que não era bom o suficiente? Ou que talvez você nunca ia ser capaz de fazer diferença na vida de alguém? Quantas vezes você se perguntou ou perguntou para Deus: o que você está fazendo aqui de verdade? Por que você acorda todo dia? Por que você vai trabalhar? Qual que é o sentido disso tudo? Você já acordou um dia e pensou assim: qual que é o sentido disso tudo? Mas e se eu te dissesse que o seu valor nunca esteve apenas no que você fez, mas também em quem te preenche? Aqui comigo, eu tenho 2 luvas. Uma luva cirúrgica, todo mundo conhece? Mas também eu tenho uma luva térmica. Talvez os meninos não conheçam, mas é uma luva de cozinha. A pergunta que não quer calar: qual dessas luvas tem mais valor? Qual dessas luvas vale mais? Depende, né? Depende da mão que está vestindo a luva e do lugar onde essa luva está. Agora, imagina que você é um médico e você tem um paciente na beira da morte, esperando por uma cirurgia. Todas as luvas acabaram. Só que de repente, alguém aparece com uma luva térmica. Qual que é o valor que essa luva tem para você nesse momento? Nenhum. Você pagaria, ou a família do paciente pagaria o valor que fosse por uma luva cirúrgica, certo? Mas agora imagina que você é um chefe de cozinha e você está participando de um evento que vai mudar a história da sua vida. E o prato que você fez, que pode mudar toda essa trajetória, está no forno. E ele está prestes a queimar. E você vai perder tudo aquilo que você trabalhou anos para conquistar. Só que de repente, só tem essa luva. Qual que é o valor dela nesse contexto? Nenhum. Você pagaria muito mais pela mesma luva que há pouco tempo antes não tinha valor e serventia. Verdade ou não é? Percebe o que isso quer dizer? O valor da luva não está nela mesma, mas na mão de quem está usando e no propósito pelo qual ela foi feita. E assim somos nós. A luva, ela foi feita à imagem e semelhança do quê? De uma mão, certo? Assim como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas uma luva sem uma mão dentro, ela tem vida? Ela tem serventia? Ela tem propósito? Não. Ela é só uma forma, sem função nenhuma. Nós também somos assim. Nós podemos ter dons, nós podemos ter títulos, conhecimento e até muito método, vários diplomas pendurados na parede, mas sem a presença daquele que nos preenche, tudo isso se torna vazio. É por isso que a nossa formação, o nosso método, não exclui nem a ciência e nem Deus. Porque a ciência, o nosso método, nos ensina como usar o dom, onde e para quem aplicá-lo. Mas é Deus que nos dá o sopro, a direção e o sentido para que tudo isso tenha vida e propósito. A ciência, ela prepara a ferramenta, mas é Deus quem preenche, que dá vida e que move a mão. E é só quando essas duas forças se unem que a cura realmente acontece.
E é por isso que antes de qualquer discurso, antes de qualquer celebração, nós queremos apresentar a vocês o convidado mais ilustre dessa noite. Deus, o Deus da nossa vida, aquele que é o centro de tudo que a gente faz, o meu sócio, o meu pai, meu melhor amigo, meu mentor, meu professor. Que não sejamos nós a conduzir essa cerimônia, mas que seja Ele, aquele que nos chamou, nos curou e nos trouxe até aqui, a dirigir cada segundo desse momento. Senhor, essa formatura é sua. Que não sejamos nós a brilhar, mas que a sua presença ilumine tudo o que nós fizermos. Eu declaro isso, em nome de Jesus. Amém? Agora se divirtam um pouco mais, que em alguns minutos vocês receberão as pessoas mais incríveis que eu já conheci na vida. E que talvez vocês não saibam o quão difícil foi chegar até aqui. E quantas vidas essas pessoas que estão lá fora estão transformando e ainda vão transformar. Fiquem à vontade e até daqui a pouco. Eu declaro aberta a solenidade da formatura dos alunos da formação de neuropsicoterapia de 2025. Recebam os alunos: Adriana, Anderson, Andréia Novelli, Andressa Guimarães, Angeline, Ana Carolina, Ana Kelly, Ana Paula Bonfim, Bárbara Caroline, Cristiane, Cíntia Silva, Cláudia Cristina, Clécio, Daiane, Elaine, Elizabeth, Fernanda, Iáscula, Joyce, Josiane, Jussanara, Caroline, Kelly, Lucélia, Luana, Marcos, Maria Lúcia Miralha, Marinês, Marisete, Maísa, Meniten, Milena, Nádia, Natália, Pamela, Péricles, Emanuel, Railda, Renata, Roberta, Sandra, Sérgio, Sheila, Simara, Simone, Suzane, Tayla, Tatiana, Thaís, Vanessa, Vera. Tutores, deem uma pausa. Agora os nossos tutores: Andréia, Cláudia, Clécio, Daiane, Elaine, Fernanda, Caroline, Maria Lúcia, Roberta Pacete. Boa noite a todos. Diante de Deus, da ciência e da história que cada um carrega até aqui, eu quero começar dizendo algo simples, mas poderoso. A cura sempre começa primeiro em mim e só depois acontece através de mim. Essa é a essência da neuropsicoterapia. Ela nasceu do encontro entre a fé e a ciência, do desejo de provar que o cérebro e a alma nunca foram inimigos. Curar não é apenas entender a dor, é reconfigurar a história, porque o trauma não é o fim, ele é o começo de uma nova consciência. O método NP4 foi criado para transformar dor em dado, sofrimento em caminho e emoção em entendimento. A fé não anula a ciência, ela ilumina. Por isso, nós não tiramos Deus do processo, nós o colocamos no centro dele. Porque não é sobre colocar Deus em tudo, mas é sobre não tirá-lo de absolutamente nada.
Nós não formamos terapeutas comuns, nós formamos instrumentos de cura, que entenderam que a técnica é poderosa, mas é limitada, e que o Criador é o verdadeiro poder transformador. Hoje, diante de mim, estão homens e mulheres que se permitiram curar, que entenderam que o trauma não define, ele prepara, que a fé não limita, ela revela, e que a ciência, guiada pelo Espírito, reconstrói o que parecia impossível. Hoje, vocês não recebem um diploma, vocês recebem um chamado. Um chamado para serem ponte e não prisão, para serem espelho e não juiz. Bem-vindos à nova geração de neuropsicoterapeutas, aqueles que curam com fé, reconfiguram consciência e prosseguem com propósito. Palmas para os nossos formandos. Agora, eu preciso fazer algumas homenagens. Esse é o discurso que eu queria fazer sem precisar ler. Mas eu acho que esse é um dos discursos que vai ser mais difícil sair. Porque tudo que está acontecendo aqui não aconteceria sem vocês. A maioria dos alunos que estão aqui não estariam se não fosse vocês. Então eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, tá bom? Sabe, tem gente que só passa por um curso, mas tem gente que passa por pessoas, e vocês são essas pessoas. Vocês não foram só tutores, vocês foram parte viva de um propósito. Para mim, vocês nunca foram só uma equipe. Vocês são minha família. Uma família que vive o que ensina, que carrega a lealdade como base, a competência como padrão e a humanidade como marca. Vocês não desistem nem de quem já desistiu de si mesmo. Acreditam quando o aluno duvida e escutam quando o mundo se cala. E sustentam com amor o que nenhuma técnica sozinha daria conta. Eu sei que muitas vezes vocês precisaram guardar a própria dor para poder cuidar da dor de alguém. Tiveram que engolir, respirar fundo, botar o cansaço no bolso e escolher amar, mesmo quando o coração de vocês estava pesado. Isso é ser tutor. Isso é ser um neuropsicoterapeuta em essência. Se hoje essa turma está aqui, é porque antes deles vieram vocês, que ensinaram com paciência, serviram com humildade, lideraram com o coração. Muitos só chegaram até o fim porque encontraram vocês no meio do caminho. E é por isso que eu digo com toda a verdade desse mundo, a formatura, ela também é de vocês. A neuropsicoterapia também é de vocês. O IBN, o Instituto Brasileiro de Neuropsicoterapia, também é de vocês. A neuropsicoterapia é o que é, porque vocês escolheram viver o propósito e não só trabalhar nele. Eu sei que o céu viu cada gesto silencioso, cada mensagem enviada tarde da noite, cada oração que nós fizemos pelos alunos e eles nem imaginam que isso aconteceu. Todas as vezes que nós jejuamos para que eles não desistissem no meio do caminho, porque a gente sabia que eles fariam história. Cada vez que vocês escolheram acreditar, mais uma vez. Vocês não são só tutores, vocês são guardiões de um propósito. E se hoje a gente celebra vidas transformadas, é porque vocês estavam lá. Obrigada de verdade por sustentarem comigo o que o céu confiou a nós. Essa conquista é tão de vocês quanto minha e sempre vai ser. Porque ensinar pode mudar uma mente, mas amar enquanto ensina muda gerações. Eu amo a vida de vocês e eu quero que vocês aplaudam com a maior força do mundo todos os nossos tutores. Essa é uma lembrança para que vocês possam carregar
no coração de vocês um pouquinho da neuropsicoterapia. Com vocês, a tutora Andréia Ladeira! E agora com vocês, Cláudia Cristina Miechotec. A Ana se comigo, bem, Cláudia? Quantos anos? Quase 13 anos. Quantas transições de carreira? Já é a segunda. Cláudia, se eu virar jardineira, você vai virar também? Com certeza. Obrigada, Cláudia. Vocês entenderam o que é lealdade? Isso é lealdade. Agora com vocês, Clécio Cleido Correia de Castro! Amo a sua vida, meu amigo. O Clécio é meu amigo de faculdade. Fizemos faculdade de neurociência juntos. E o Senhor colocou um amor tão grande pela vida do Clécio. Ele tinha uma grandeza tão grande num lugar onde nada era cobrado dele, que eu falei, cara, eu preciso desse cara na minha vida, eu preciso dele comigo. E hoje o Clécio é uma das pessoas mais leais que eu tenho no meu lado. Obrigada por isso, meu amigo. Agora, Daiane de Oliveira Santana, abra! Como a sua vida? A Dai foi uma das pessoas que muitas vezes precisou guardar a dor dela no bolso, enquanto um aluno chamava ela desesperado. E ela estava lá sorrindo. Eu sei que para o aluno que chama, para ele é só uma dúvida que precisa ser tirada. Para o tutor que está ajudando, vai falar assim, peraí, entra aqui, dor. Preciso cuidar da dor do meu aluno. Obrigada por isso, Dai. Tutora Elaine Castilho! Essa mulher é poderosa. Nas horas vagas, ela é Uber dos alunos. Hoje ela fez Uber. Elaine, quantos anos comigo? 10, 8, 10. 10 anos. Elaine, quantas transições de carreira comigo? 2. Elaine, vamos na jardinagem? Paisagismo. Ai, maravilhosa. Agora, Fernanda maravilhosa! Te amo. A Fernanda foi uma das pessoas que mais me surpreendeu ao longo do processo, por vários fatores, mas por se parecer muito comigo. Quem que é tutorado da Fernanda? A Fernanda, ela chega com 2 peitos no pé. Com 2 pés no peito? O tutorado dela chega assim, Fernanda, não tô conseguindo, consegue. Acorda pra vida. Tem gente morrendo, passando fome, você tá reclamando de uma tarefa. E aí ela se parece muito comigo. E é por isso que essas pessoas estão aqui. Algumas pessoas precisam de um chacoalhão. E quando são essas pessoas, a gente manda pra Fernanda. Caroline Benício! Então, Cíntia, desde antes da Lala, porque eu acompanhei toda a trajetória com ela. Da época da maquiagem. Sim, colorimetria, né? Quando você lançou o app, Que legal. eu já estava lá. Obrigada. E também transicionei de carreira, né? Obrigada. Vocês viram que vocês fazem qualquer outra coisa que não seja neuropsicoterapia, toma cuidado. Meia hora comigo, vocês vão fazer uma transição de carreira. Ok? Maria Lúcia Miralha de Palma! Malu Miralha. Preciso contar algo sobre a Malu. As pessoas acreditam tanto na Malu que ela foi presenteada com a formação. Uma cliente que ela tinha falou, eu acredito muito nessa mulher e eu preciso que ela acredite nela também. E em uma das aulas, eu lembro que ela estava querendo desistir. Eu nunca terminei nada, minha família, sim, não a família que está aqui, quero deixar bem claro que não quero arrumar problema. Mas eu acho que a minha família não acredita que eu consiga concluir alguma coisa, que eu vá me formar um dia.
E eu falei pra ela assim, ainda que você desista, eu não vou desistir de você. Você vai se formar. E no dia que o certificado da Malu ficou pronto, a Roberta me ligou e a gente chorou junto no telefone. Ela falou, você não vai acreditar o que tá pronto. Eu falei, o quê? O certificado da Malu. E nós começamos a chorar, e nós oramos, clamamos ao Senhor. E você é bênção na nossa vida. Você é bênção na vida dos alunos. A gente precisa de você. Antes de falar da Roberta, eu preciso falar algo da Andréia. A Andréia é a pessoa mais influenciadora que eu conheço na minha vida. Quem veio para a formação? Tem alguém que veio para a formação por causa da Andréia? Olha lá. A Andréia, ela é uma líder nata. Ela arrasta multidões por onde ela passa. E existe algo no coração da Andréia que me encanta demais, que é uma grandeza que ela não quer só para ela. Ela começa a atender os pacientes viram alunos. Porque ela fala assim, a neuro mudou tanto a minha vida que você precisa viver essa experiência. E eu honro a sua vida por tudo que você entrega e pela lealdade que você tem. Vamos gritar de novo com a Andréia? Cadê o da Andréia? Andréia! Maravilhosa! E agora não poderia faltar meu braço direito, meu braço esquerdo, meu pescoço, meu pé, minha perna, meu joelho. Agora, quem aí é tutorado da Roberta? Roberta Bassetti! Quando eu comecei a estudar essa área, eu lembro que eu fiquei muito frustrada com um curso que eu fiz. E eu falava, mãe, não é possível, mãe. E eu lembro, a minha mãe é uma... Cadê minha mãe? Levanta a mão. Ela é pequenininha, tava atrás. Por isso que eu sou pequena. A minha mãe, ela profetizou tantas coisas na minha vida e que eu vivi. E essa formação, profecia da minha mãe na minha vida. Vem aqui um pouquinho. Eu ia falar depois, mas eu já vou aproveitar agora, enquanto eu tô agradecendo a família. Mãe, eu te amo demais. Nesse dia, minha mãe falou assim, filha, você vai ter o seu curso. Você lembra? Lembro. Na cozinha, eu estudando e chorando, porque eu estava indignada, porque ninguém me respondia. Eu tinha dúvida, eu não conseguia falar com ninguém. E a minha mãe falou assim, filha, fica calma. Tudo que você tá passando com esse curso é para você aprender o que não fazer no seu, porque você vai ter o seu. E aquele dia eu recebi e aceitei aquela promessa para minha vida. Então eu quero, mãe, honrar a sua vida aqui, porque você é na nossa vida, você é muito sábia, mas também como profissional. Minha mãe tinha até a 4ª série, posso falar? Mas eu sempre achei que minha mãe tinha nascido para ser terapeuta. E eu e minha irmã falava para ela, mãe, você tem que fazer um curso de terapia, psicologia, alguma coisa lá. Ah, não, eu não vou voltar a estudar agora, capaz. E aí tem uma pessoa aqui que eu queria honrar a vida dela por causa disso, que é a Simone, que é a melhor amiga dela. Que todas as pessoas tenham um melhor amigo como a Simone na vida. Eu e minha irmã já tinha tentado várias vezes. Ela pegou a minha mãe, colocou dentro do carro, parou na frente da escola, desceu, minha mãe sem entender nada. E ali ela fez, junto com a minha mãe, a inscrição do... Como que é o nome? EJA, para que ela pudesse fazer o supletivo. E minha mãe, aos 50 e tantos anos, 55 anos, minha mãe concluiu os estudos. E hoje eu vou ter a honra de entregar Hoje eu vou ter a honra de entregar um canudo na mão da minha mãe, com 60 anos de idade. 62. 2.
a vida, né? Mas assim, foi Deus, mas foi porque ela teve amigos que acreditaram nela mais do que ela mesma. Então, eu não podia passar esse momento sem honrar sua vida, Simone. Obrigada por isso. Obrigada, mãe. Te amo. Sempre. E eu queria agradecer meu marido. Afinal, ele é tudo isso aí. Se você é solteira, para de olhar agora. Ok? Já tem dono. Mas eu queria agradecer por ele acreditar no meu projeto. Queria agradecer porque talvez os alunos nem imaginem quantas vezes eu chorei e sequei a lágrima e fui dar aula fazendo palhaçada igual eu tô fazendo aqui agora, para que todo mundo ficasse bem. E eu fechei o computador e voltei a chorar, porque carregar uma promessa é muito difícil. Quando eu decidi que eu teria uma formação de psicoterapia cristã, eu fui e eu sou atacada ainda, todos os dias, por colegas da área que não acreditam que é possível não tirar Deus da nossa profissão. Mas uma profissão que retira Deus, ela não me cabe. Então, meu bem, obrigada por ser meu parceiro, meu suporte. Te amo. Obrigada por isso. E a última homenagem à minha família. Obrigada. Eu falei pra vocês que todo mundo merecia ter uma amiga como a Simone na vida, né? Ou amigos como esses tutores maravilhosos. E eu tive. Vem cá, Rô. Eu vou ler. E se eu não ler, eu vou chorar. E eu acho que eu vou chorar lendo também. Ela tem sido, assim, meu braço direito, meu apoio. E eu não teria passado tudo que eu passei com a Lavínia se não fosse por ela e pela família. Para quem não sabe, minha filha nasceu com intestino, fígado e baço para fora do corpo. E foi no auge da pandemia. E eu precisei ir para Curitiba às pressas. E eu não tinha ninguém. Ninguém sabia do que estava acontecendo naquele momento. E eu lembrei dela. Eu falei, olha, eu não tenho para quem recorrer, eu preciso de ajuda aí. E ela e a família dela abriram mão de ter convívio com a própria família, para que eles pudessem cuidar da gente por 4 meses. Então, se não fosse por você, eu não sei se eu teria minha filha hoje comigo. Ou tem pessoas que passam pela nossa história e tem pessoas que reescrevem a nossa história. E você é uma dessas pessoas. Quando tudo isso ainda era só um sonho, quando não tinha estrutura, não tinha equipe, quando só tinha fé, você acreditou. Você acreditou em mim quando eu mesma duvidei. Você acreditou na visão quando só existia promessa e acreditou no propósito quando ainda não tinha resultado nenhum. Gente, a Roberta trabalhou mais de 1 ano de graça comigo. E quando eu falei para ela assim, Rô, amiga, não dá para continuar. Não consigo te pagar. Ela falou, se você me tirar, eu vou adoecer. Eu fico o tempo que for, sem ganhar nem um centavo, pelo privilégio de estar pelo privilégio de estar do teu lado. Você não foi só uma coordenadora. Você foi meu braço direito, minha amiga, irmã de alma. Foi a mente brilhante que pensa antes que eu precise pedir. E o coração leal que sustenta tudo quando eu já não dou conta. Você é a voz que acalma o caos, o olhar que entende antes que eu precise falar, a presença que resolve, que organiza e entrega com excelência,
com amor e com um padrão de reino. Eu sei o quanto você se doou, o quanto você já chorou em silêncio, já carregou o peso que ninguém viu e ainda assim apareceu sempre sorrindo para servir todo mundo. Obrigada por sempre me incentivar quando eu precisei recalcular a rota, amiga. Muitas vezes eu fazia planos e falava para ela assim, amiga, não é isso, eu vou ter que recalcular. Eu não aguento mais. Ela, aguenta? Não, eu aguento. Eu só paro a hora que der certo. Bora lá recalcular essa rota. Quantos de vocês já se perguntaram, já se pegaram falando assim, eu não aguento mais? Chega. Tem possibilidade, meu querido. O fato de não aguentar mais, você vai ter que continuar vivendo. Então continua. Não tem possibilidade de dar errado. Tem que continuar até dar certo. O jeito como você trabalha me constrange. Porque não é sobre o que você faz, é sobre como você faz. Hoje, diante de todos, eu preciso dizer, com toda a verdade no meu coração, não existiria formação em neuropsicoterapia se não fosse você. E se existisse, nunca seria o que é, se não fosse quem é você. Roberta, eu te honro, te admiro e eu te amo muito, amiga. Essa conquista é tão sua quanto minha, porque antes de tudo existir, você já acreditava. E se algum dia alguém me perguntar qual é o segredo da grandeza, eu vou dizer... é ter ao lado pessoas como você, que servem em silêncio, mas fazem o propósito ecoar no céu. Agora, eu quero uma salva de palmas para a Roberta, a mais forte que vocês deram até hoje. Roberta! Roberta! Amiga, eu vou te dar uma coisa, assim, que eu amo. Pode. Natália Tolentino! Meu Deus do céu. Você merece. Você merece 10, 20, 30 Natálias Tolentinos. Você merece tudo de bom na vida. Te amo, cara. Berra. Vai. Alunos amados no meu coração. Eu tava olhando algumas fotos. E há 3 anos atrás... meu escritório era numa cama, num quartinho, que é o quarto da bagunça, lá na casa da minha mãe. Minha escrivaninha era uma caixa de papelão. E eu amava viver aquilo. Eu dormi no colchão no chão por 3 anos. E eu amei cada segundo que eu fiquei naquela casa, vivendo naquele momento... e vivendo da dependência de Deus. E eu sei que no começo da carreira parece tão difícil. Parece que a gente fala e ninguém ouve. Parece que a gente não é bom o suficiente e que não vai dar certo. Parece que a gente oferece o nosso trabalho e ninguém quer, ou as pessoas não enxergam valor. Ou pior, a gente não sabe nem por onde começar. Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês agora. E eu quero que vocês imaginem o dia depois do sucesso. Imagina que vocês acordaram e é o dia que vocês acordaram e perceberam, caramba, deu certo. Aonde que vocês acordam? Quem está do lado de vocês? Como que é o café da manhã? Quem está na mesa do café? O café acaba e você vai para o teu trabalho. Aonde que é esse trabalho? Você pega o seu celular e chega uma notificação do banco. E aí você vai ver o saldo da sua conta. Qual é o valor que tem lá? Sejam ousados. Você volta para casa. Quem está te esperando? Você entra para o teu quarto. E você vai se preparar para receber um prêmio. Imagina a tua roupa. Quem vai com você? Você sai do quarto. Lindo ou linda. Entra num carro. Que carro que é esse?
você vai para um lugar onde você vai receber um prêmio. E quando você chega, tem mais de 1.000 pessoas no salão de festa. Tem um corredor no meio. E você vai passando e as pessoas vão gritando e aplaudindo. Quando você chega no palco, tem uma placa. Nessa placa, fala o que você foi receber ali. Você pega aquela placa, volta pro carro com as pessoas importantes da sua vida, para em um restaurante incrível para celebrar essa vitória. Você volta para casa e você vai agradecer a Deus. E esse agradecimento você vai fazer entre você e Deus, como se esse dia já tivesse chegado. Muitos de vocês já sabem essa história. A gente morava numa casa que era um barraco mesmo. As paredes do meu quarto e da minha irmã eram feitas de telha Eternite. Chovia mais dentro da casa do que fora. E naquela época, minha mãe e meu pai acreditavam que pobre tinha que andar com pobre, quem nasceu pobre vai morrer pobre. E eu falava, cara, eu nasci na família errada, eu acho. Eu vou lá ser rica, depois eu volto pra buscar vocês. Mas demorou muito. Demorou muito. Se eu falasse pra vocês assim, ó, não para. É só não parar. A gente tem que visualizar antes de possuir. Ninguém alcança que não visualizou antes. Isso aqui que vocês visualizaram hoje, vocês vão chegar em casa e vocês vão escrever. Na formatura do ano que vem, eu quero vocês como convidados. E eu vou ver vários de vocês falando que vocês estão vivendo exatamente o que vocês visualizaram. Eu visualizava carregando a minha plaquinha dos milhões. E nesse ano eu pude ir lá receber. A menina pobre, que tinha uma meia furada, que entrava no banheiro com guarda-chuva, porque tinha goteira dentro do banheiro. Que abria mão das vontades para não permitir que minha mãe sofresse por não me dar as coisas. Que via minha mãe tirando do prato dela para pôr no nosso porque não ia ter para todo mundo. Hoje eu tô vivendo o que um dia foi só uma visão. Quando eu entro na minha casa, quando eu entro no meu carro, eu sei que nada disso é competência minha. Tudo isso é graça de Deus. Mas para viver essa graça a gente tem que se dispor. Nesse ano, vocês conseguem imaginar um salário que seria o sonho da vida de vocês? Todos vocês agora, fechem os olhos. Imagina o salário dos sonhos. Imagina um número mesmo. Guarda no coração de vocês. Eu coloquei um salário desse no meu coração. E aí Deus abençoou a minha vida como pessoa. Entra aqui, Thiago, por favor. Obrigada por ter vindo. Imagina. E depois de passar por tantas equipes que fez eu desacreditar que era possível, veio o Thiago. Hoje o Thiago faz parte da nossa equipe, né? Ele é a equipe dele. E eu lembro que eu falei pra ele, Thiago, eu já tava sendo muito ousada. Thiago, eu queria ganhar, não vou falar o valor, tá? Porque às vezes pra você vai ser ridículo. Nossa, só isso que você queria ganhar, né? Então, enfim, mas olha lá, pra mim era muito. E ele me jogou logo assim, não, até ano que vem você consegue ganhar, tipo, nossa, 5 vezes esse valor. Pra mim aquele já era impensável. Passou o primeiro mês, foi muito difícil. Passou o segundo. E eu quero fazer algo diante das pessoas aqui, Thiago. Queria te pedir perdão. Nós somos muito parecidos. E nós tivemos, durante o processo,
vários... A gente nunca discutiu, tá, gente? Mas muitos desafios que eu pensava de um jeito, ele pensava de outro. E aí o Thiago, por um momento, falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou sair do seu projeto. Mas eu senti que ele falou, vou deixar a minha equipe te ajudar. E eu achei isso de uma grandeza muito grande dele, porque ele percebeu que eu não estava sabendo lidar com aquele crescimento que ele queria que eu tivesse, porque ele sabia que eu tinha potencial para isso. Mas eu não sabia. E quando veio a primeira meta batida, eu glorifiquei a Deus, mas eu sei que tem a tua mão nisso, tem a tua empresa. E aí veio a segunda e a terceira. E de repente a gente já estava ganhando o dobro da meta que eu tinha colocado no início, que eu achava que era impossível ganhar. E no início do ano eu fiz o meu planejamento anual e eu coloquei lá que eu queria ter 8 pessoas na minha equipe até o final do ano. E isso só aconteceu porque eu tive você na minha empresa. Então eu queria te honrar publicamente. Fica no meu projeto mais tempo. Com certeza. Obrigada. É que você não viu o WhatsApp hoje ainda. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigado. É uma honra ter você na nossa equipe. É uma honra estar com você. Obrigada. E eu desejo para vocês que vocês vivam essa realidade. Eu precisei vencer as minhas crenças limitantes. E nesse processo, é difícil quando você tem alguém que bate de frente com você e fala, meu, acorda. Você pode mais. Por que você está se contentando com pouco? Dá para ter mais. Dá para ter muito mais. Dá para vocês terem muito mais. E um dia Deus colocou sobre mim a unção da prosperidade. E falou para mim que onde eu colocasse a planta dos meus pés e tocasse as minhas mãos, seria próspero e abençoado. Então hoje, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de todos vocês a unção da prosperidade. Eu declaro que vocês vão viver coisas que vocês hoje nem conseguiram imaginar ainda. Eu declaro que os medos que hoje travam vocês vão ser motivo para impulsionar vocês a ajudar outras pessoas lá na frente. Eu declaro em nome de Jesus que a família de vocês que estão aqui presente, daqui pouco tempo, vão olhar para vocês e vão falar assim, meu Deus, eu sabia que você era uma potência, mas não sabia que era tanto. As pessoas vão ver na vida de vocês a presença do Senhor se manifestar de todas as formas. Física, emocional, financeira, relacional. Só que para tudo isso acontecer, a gente precisa se colocar exatamente no nosso lugar. A gente precisa fazer a nossa parte. Então hoje eu convido vocês para fazer o nosso juramento. Mas eu não quero que você só faça o juramento. Eu quero que você sinta ele de verdade. Tá bom? Vamos lá? Juramento do neuropsicoterapeuta. Diante de Deus, da ciência e da minha própria história, eu, neuropsicoterapeuta, juro solenemente. Diante de Deus, da ciência e da minha própria história, eu, neuropsicoterapeuta, juro solenemente. Contribuir para o bem-estar e saúde e a restauração integral do ser humano, cuidando com dignidade, ética e compaixão de cada mente, cada dor e cada história. Contribuir para o bem-estar, a saúde e a restauração integral do ser humano, cuidando com dignidade, ética e compaixão de cada mente, cada dor e cada história. Ouvir com presença e intervir com sabedoria, jamais usando meu saber para controlar, mas para libertar. Ouvir com presença e intervir com sabedoria, jamais usando meu saber para controlar, mas para libertar. Ser ponte e não prisão, ser espelho e não juiz. Ser ponte e não prisão, ser espelho e não juiz. Reconhecer que fé e ciência não se excluem, mas se abraçam no mesmo propósito,
curar, restaurar e reconstruir vidas. Reconhecer que fé e ciência não se excluem, mas se abraçam no mesmo propósito: curar, restaurar e reconstruir vidas. Buscar excelência na técnica sem jamais perder a pureza de intenção no coração. Buscar excelência na técnica sem jamais perder a pureza de intenção no coração. Respeitar os limites do outro e os meus, compreendendo que cada ser é único e que a verdadeira transformação nasce do amor e do respeito. Respeitar os limites do outro e os meus, compreendendo que cada ser é único e que a verdadeira transformação nasce do amor e do respeito. Prometo exercer minha missão com responsabilidade, competência e humildade, colocando o conhecimento científico a serviço da vida, da liberdade, da fé e da paz. Prometo exercer minha missão com responsabilidade, competência e humildade, colocando o conhecimento científico a serviço da vida, da liberdade, da fé e da paz. Não me esquecerei de que fui curado para também ser instrumento de cura. Não me esquecerei de que fui curado para também ser instrumento de cura. Hoje, diante do céu e da terra, aceito o chamado e assumo a missão. Hoje, diante do céu e da terra, aceito o chamado e assumo a missão. E declaro com convicção e propósito: sou neuropsicoterapeuta, curo com fé, reconfiguro consciência e prossigo com propósito. Declaro com convicção e propósito: sou neuropsicoterapeuta, curo com fé, reconfiguro consciência e prossigo com propósito. E todos repetem: assim eu prometo. Uhul! Andréia de Souza Ladeira. Cláudia Cristina Michotec. Clécio Castro. Daiane de Oliveira Santana Abra. Elaine Castilho. Fernanda Fecto. Caroline Benício. Maria Lúcia Miralha. Roberta Pacete. Vera Lúcia dos Santos Ricarte. Vanessa Boreico. Thaís Félix. Tatiana Marcondes.
Suzane Rosa dos Santos Neves. Tayla Mâncio. Eu amei isso. Simone Sacella Tontini. Simara Araújo Santos. Sheila Pereira Machado. Sérgio Luiz Mendonça. Obrigado, Cíntia. Deus abençoe. Agora, com vocês, aquela que me fez. Cadê? Sandra Zanuni, maravilhosa! Você é maravilhosa. Você é boa em tudo que você faz. Você me fez. Obrigada. Renata Bevenuti. Railda Silva de Paula. Péricles Emanuel de Souza. Pamela Paula Orso Costa. Natália Ingrid Gomes. Nádia dos Santos. Milena Andreski. Meniten Lepaus. Eu sei que é uma solenidade, mas eu posso fazer uma pausa. Eu já quebrei tantos protocolos, né? A Meniten, ela é uma paciente oncológica paliativa. Todos os meses a gente não sabia se ela ia ter mais um mês para fazer a formação. E ela tá aqui recebendo o certificado. Talvez... E ela me constrange com a força dela. Se vocês olharem um exame, uma tomografia dela, o câncer tomou o corpo inteiro. Mas ele não tomou um lugar. Não tomou a mente, o cérebro, o coração dela e a fé. Muitos de nós, quando uma coisinha dá errado, a gente pensa em desistir. Ela saía da químio, da rádio, e ela voltava para fazer mais um trabalho, para atender mais um paciente de estágio. E hoje ela tá pegando o diploma dela, o canudo, a formatura dela. E eu vou ver a Meniten ainda em outras formaturas, vivendo coisas grandiosas,
levando cura para muita gente, porque eu creio na cura do Senhor para sua vida. Em nome de Jesus eu creio. Amém? Maísa Rafaela de Matos. Marisete Rodrigues. Marinês de Oliveira Pacheco. Marcos Marotti dos Santos. Luana Pugnalone. Ela é linda mesmo. Lucélia Marques. Kelly Mariane. Jussanara. Josiane Aparecida da Silva. Joseane de Souza. Joyce Ribeiro. Yascula Provete, diretamente dos States. Canadá. 9.000 quilômetros. Elizabeth Cândido. Cíntia Silva Prado. Cristiane Lopes. Caroline Daone Costa. Bárbara Cadina Dantas. Eu tô emocionada com o marido que chegou e não esqueci. Ana Paula Bonfim Marques. Mais de 25 anos de amizade, hoje eu tenho a honra de entregar um canudo na mão da minha amiga. A gente se conheceu com 5. Quando você lembra daquela adolescente, meu Deus, o que vai ser da vida dessa criatura? Você imaginava que um dia você daí? Não, amiga. Você consegue imaginar a gente assim, numa primeira classe indo pra Dubai? Ah, agora eu consigo. Só segura a visão. Então tá, tamo lá. Porque o Fusca que não tinha fundo já era. Andamos tanto de Fusca e de Belina. Muito, e a gente empurrava. Aham. Colocava na descida pra dar tranco.
bem longe da balada, que era pra ninguém ver. Porque sim, gente, eu sou gente certa, mas já fui pra balada. Ana Kelly Eliseu. Ana Carolina Garcia. Angeline Ferreira. Andressa Guimarães. Andréa Novelli Simadon. Andressa Akiyama. Anderson dos Santos. E agora ela é a última, então ela merece palmas de todo mundo, né? Adriana Miranda. Agora eu quero convidar os alunos para o nosso brinde oficial. 1, 2, 3. Primeiro em mim!